falamos sobre testes e testes automatizados e a importância desses testes automatizados relacionados à integração contínua. Agora, temos os testes, que é uma etapa no desenvolvimento importante que a gente deve executar sempre, antes de fazer o commit. Mas, na verdade, isso não basta. A gente precisa não só executar os testes, como também construir o nosso software para realmente garantir que a gente consegue, né, que o nosso commit não quebrou algo, ok? E essa construção do software segue algumas etapas clássicas, ok? Quais são? Então, em algum momento, eu preciso compilar se o software, se a linguagem, uma linguagem estática, tem essa fase de compilação, né? Mas, de qualquer forma, eu preciso limpar, né, dos artefatos que foram criados no último build, certo? Aí pode essa compilação, a gente falou que existe, né, essa fase de testes, e dependendo da categoria, né, eu vou separar os testes mais lentos para fazer em algum momento depois, ou seja, primeiro vem os testes unitários, ou talvez esses smoke tests, para realmente garantir, né, as funcionalidades essenciais. Aí pode ter uma análise estática para garantir que o meu commit, que minhas alterações continuam baseado nos padrões que a gente estabeleceu, que não introduziu nenhum mau cheiro de código, variáveis mal definidos, né? Existem essas ferramentas que verificam estaticamente o nosso código, para depois criar o primeiro artefato, né, do meu build, né? Seria agora, se for Ruby, um gem, um DLL, um WR no mundo Java, né? Etc. Né? Uma imagem, docker, o que você está produzindo aqui, né? Para depois continuar com outras fases, né? Pode ser muito mais longas. Então, eu quero motivar aqui que existem várias etapas, certo? Que precisam ser executados, ok? E importante é, se você quer fazer isso o tempo todo, né, a ideia da integração contínua e repetir isso, fazer isso de maneira contínua, a gente deveria automatizar essas etapas, ok? O máximo possível. Tudo isso deveria ser simples, né? Executável a partir de um único comando, né? Até tem desenvolvedores que têm o que se chama def CLI, né? Uma interface na linha de comando, né, para fazer aquelas etapas bem simples, certo? Realmente, né, não preciso saber nada sobre o projeto, mas eu consigo rodar os testes, tem um simples comando, fácil para executar, para ser realmente simples, mais simples possível, né? Então, tudo automatizado. Essas etapas deveriam ser automatizadas. Existem, hoje em dia, ferramentas específicas para isso, e vocês deveriam utilizar isso no seu projeto. No mundo Java existe Gradle, existe Maven, lá no mundo Node, né, no mundo front-end temos Grunt, Gulp, né, existe no PHP Composer, MS Build, no Microsoft, e assim para frente. É importante que vocês usem dessas ferramentas para simplificar a sua vida, porque eles nasceram com esse objetivo de simplificar e automatizar a construção do software, né? O build deveria acontecer, idealmente, a cada commit. Antes disso, você garante que você consegue construir o seu software. E aí vem aquela ideia que os testes nas categorias devem ser rápidos, talvez usar o smoke test para simplificar, etc. Né? Mas o build a cada commit, fazendo isso contínua, pelo menos um build leve, para garantir que não quebrou nada. O build deveria ser independente, deveria funcionar independente da IDE. Okay? Não depende de nenhum comando específico da sua IDE favorita. É claro que aquela ferramenta que você usa até pode ser bem integrado com a IDE, mas não depender. Eu posso buildar meu projeto, basta um checkout lá um clone do meu repositório, eu já tenho tudo para fazer. E para isso funcionar, tem que ter, já falamos, isso tudo no repositório, incluindo os scripts, certo? Esses arquivos que fazem aquela automatização, ok? Então, aqui algumas regras, certo? De novo, para não impedir que o commit aconteça, ou que o build não aconteça antes do commit. Para isso tem que ser tudo rápido, idealmente, e simples, ok? Então,
Tem aqui do livro famoso de integração contínua, essa metáfora do integration button, do build button, né? Do botão de integração. Você tem lá realmente um comando simples para fazer isso e melhor ainda, ela faz isso de maneira rápida, né? Mas aí né, pode ser que esse build que você faz local, né, você chama isso de um build privado ou staged build, não aplica ainda todos os testes, já que isso, dependendo do seu projeto, pode demorar, né? Talvez não executa todas as fases, né, que são necessárias que isso aconteça a algum momento depois. O importante é que é um comando simples, certo? E deveria ser, né, rápido. E o que significa rápido, né? Do mundo lá do XP Programming, né, a integração contínua, é uma prática do programação extrema, ele fala de 10 minutos, né? O 10-minute build. Eu conversei já com vários desenvolvedores, equipes que mencionam 5 minutos, né? Mas reparem, se você chega nos 2 dígitos, precisa ficar de olho, tá? Por quê? Quanto mais tempo demora, um motivo para não commitar, para, né, atrasar aquele commit, ok? Aqueles staged build podem ajudar, como eu falei, um build privado, mais simples, antes de commitar, depois commitar. Lá em algum lugar central acontece um build, né, com vários outros stages, né, mais completo, que executa todos os outros testes, ok? Aquelas ferramentas que eu mencionei, eles te ajudam a achar aquele momento quando o seu build demora, né? Então, as métricas que ele cuspe lá ajudam, né, a otimizar, ou descobrir e para depois otimizar, né? Então, verificam, né, as fases, aquelas etapas que mencionou, né? A ordem dessas fases, ok? O que eu deveria executar antes. A ideia é que o build falha mais rápido possível. Então, não faz sentido executar primeiro todos os testes funcionais, ok? Vamos primeiro focar nos testes unitários, porque eles já dão uma boa garantia que as coisas continuam ou não funcionando. Falha mais rápido. Então, a ordem dessas fases, a ordem importa, né? Verifique, né, a infraestrutura, certo? Para, né, o seu build não seja lento por causa de uma máquina que não dá mais conta, né? O seu build system, isso, né, ajuda, né, a criar o build mais rápido. E dependendo um pouquinho da sua ferramenta que você usa, ele também a opção de usar cache, né? Por exemplo, eu sei que a ferramenta Maven não baixa o tempo todo as dependências, ele usa um cache. Ou Docker, por exemplo, né? Aproveita os layers, tá? Apesar que também tem um perigo aqui de usar algo desatualizado. Mas qual o ponto aqui? O build deveria ser rápido e vocês deveriam cuidar disso. Simples e rápido, idealmente, tá? Idealmente também a gente executa tudo, nem sempre é possível, por isso a gente tem aqueles staged builds, né? As construções, né, em etapas, né, aplicando, né, no todas as fases na hora. Ok. Resumindo então, gente, né, sobre os builds automatizados, essa aula é sobre isso, né? Usam uma ferramenta específica, ou pelo menos favorecem essa ferramenta em lugar de uma solução caseira, certo? Porque essa ferramenta já foi criada com esse objetivo e vai facilitar, ok? Buildam o projeto por commit. Tá? Boa prática, novo commit, novo build. E nada de builds periódicos, né? Hoje à noite, às 3 horas da manhã, vamos construir. Pelo menos deveria ser essa sessão, tem que ter um motivo bem definido. Idealmente, a cada commit, né? Não a cada 5 minutos, 10 minutos, esses builds periódicos ou agendados, ok? O build pode ser integrado com a IDE, mas deveria ser independente, ok? Eu consigo buildar sem ou com, né? Para isso, tudo precisa estar dentro do repositório. Então, realmente, né, esses ambientes, scripts de builds fazem parte, né, do nosso repositório. Dependendo da ferramenta, ele já exige isso, mas talvez não, né? O seu projeto precisa ter uma estrutura bem definida. Aonde você vai jogar aqueles
artefatos que foram criados. Onde fica esse artefato de build? Okay? Onde ficam os relatórios? Tá? Isso precisa ser conhecido. De novo, dependendo da ferramenta, já existe uma pasta padrão. Onde você vai jogar aqueles scripts? Isso precisa ser definido numa estrutura do projeto que precisa ser conhecido sua equipe, ok? A ideia de builds rápidos, otimizados é importante. Se o projeto cresce no início, você sente isso menos. Quando o projeto cresce, os testes crescem, isso vai surgir, né? Lembra da regra que o XP de 10 minutos no máximo não deixa o build ser um impedimento de integração contínua, ok? O script único com um comando único, idealmente você usa uma máquina de build. Porque, como a gente falou, na sua máquina local você talvez não consegue executar todas as etapas do build, porque simplesmente é impossível, demora demais, ou não tem toda essa infraestrutura instalada. Então, aonde vou fazer isso? Como vou fazer isso? E aí entra aquela máquina de build, né? Esse CI daemon que a gente vai analisar na próxima aula. Até lá!